Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. Olá, abençoados e abençoadas. Essa aqui é uma dica para melhorar tua vida financeira e material. Vamos falar de sementes. Em Provérbios capítulo 10, verso 4, está registrado que a mão do negligente empobrece, porém, a mão dos diligentes prospera. O que é uma pessoa negligente? Bom, uma pessoa negligente é aquela que não dedica a devida atenção àquilo que ela ouve. Ela até ouve, mas ela não deposita atenção naquelas instruções, naquelas orientações, ela não dá atenção àquilo que ela está ouvindo. Portanto, quando ela vai fazer alguma coisa, a maioria das coisas que uma pessoa assim se mete a fazer não prospera. Por quê? Porque ela negligencia basicamente duas coisas. Negligencia as orientações humanas. Por exemplo, no trabalho, há uma orientação para um horário de chegada. Ela negligencia e chega sempre atrasada, invariavelmente. Há uma orientação para a forma de se vestir e a pessoa negligencia e vai vestido de qualquer maneira. Há uma outra orientação com relação ao horário de saída. Essa pessoa negligencia e sai sempre 15 minutos antes. Há uma outra orientação com relação a não faltar ao serviço. A pessoa negligencia e está sempre faltando por qualquer motivo. E se ela negligencia as orientações humanas, o que dirá as orientações espirituais? Então, quando a gente explica que o primeiro passo para manter uma vida próspera, saudável, é semear no ministério que ensina, essa pessoa negligencia isso, né? Então, isso basicamente é o que define uma pessoa negligente. Porém, eu disse acima que essa aqui é uma dica para melhorar tua vida financeira e tua vida material. Para isso, você precisa saber de um detalhe, né? Toda atitude sua é uma forma de semente. Sabia disso? Se não sabia, fique sabendo a partir de hoje e tome bastante cuidado com tuas atitudes. Por exemplo, quando você fala, você está semeando palavras na vida de alguém que está te ouvindo, verdade? Numa conversa, no trabalho, na escola, no vizinho, na rua, em qualquer lugar. Quando você fala, você está semeando. Quando você age, tuas atitudes, você está semeando. Quando você age com alguém ou interage com alguém, quando você reage a alguma ação, você está semeando também. Quando você contribui com alguém, você está semeando. Quando você ajuda alguém, quando você pode apoiar alguém, você está semeando, não é verdade? E principalmente quando você semeia no ministério que te ensina as coisas espirituais. Aí você está plantando, e é isso que eu quero falar aqui. Com relação a esse assunto de semear no ministério que está te ensinando, existe uma diferença brutal entre o negligente, né, e entre o diligente. Entre ambos aí tem uma diferença. Primeiro, o negligente, quando ele semeia displicentemente. De qualquer maneira. Aquilo ali para ele é uma coisa assim que ele não leva muito a sério, não põe, a seriedade no assunto. E o diligente? Bom, o diligente semeia com a máxima dedicação, porque ele sabe o que significa isso. Outra diferença, o negligente, quando semeia, porque o negligente é aquele que semeia de vez em quando, sabe? Então, quando ele semeia, ele age como se estivesse apostando num cassino, num jogo de dominó, num jogo de baralho, ou então ele age como se ele estivesse comprando criptomoedas. Eu vou investir aqui um pouquinho para ver o que dá. E o diligente? O diligente semeia sempre, sabendo uma coisa, que quem define a colheita dele é ele ou ela, no momento que ele semeia. Por quê? Porque ele conhece de tanto ouvir falar, segundo aos Coríntios capítulo 9, verso 6. Aquele que semeia abundantemente, colherá abundantemente. Aquele que semeia escassamente, colherá escassamente. Então, abundantemente ou escassamente? Te pergunto. O que você quer colher? Está em tuas mãos. Você decide. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade.